Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pod das Refinadas. E nesse dia todo especial, o Senhor preparou algo lindo, diretamente do trono de Deus para abençoar a sua vida. Nós estamos aqui hoje, diretamente dos bastidores da nossa missão no Nordeste brasileiro, trazendo aqui, através desse canal, luz para as nações sobre a tua vida, sobre a tua mente, o teu entendimento. E nós teremos um bate-papo todo especial com uma evangelista aqui do Nordeste brasileiro. Ela, uma semeadora da palavra de Deus, que o Senhor tem levantado por esse templo para algo único, perfeito e particular. E eu tô aqui tendo a honra de estar conosco no nosso segundo episódio das Pods das Refinadas, no ano de 2025. Esse momento todo especial com ela, a nossa querida Débora Cude. Seja bem-vinda! Muito obrigada. Em nome de Jesus, minha irmã. Que prazer, que honra estar com você, dividindo essa mesa, e em especial aqui, diretamente, né, dessa preparação onde nós estamos em preparo para a nossa segunda Conferência Internacional de Mulheres. E eu estou muito feliz de poder dividir esse tempo com tudo que o Senhor tem feito através da sua vida, né? Nós honramos e valorizamos as preciosas sementes que o Senhor tem te confiado. Em nome de Jesus. Gente, você que ainda não conhece a irmã Débora, ela é uma missionária, vou dizer assim. Ela tem dedicado os dias dela a reunir mulheres, não é mesmo, Débora? E ela tem levantado como uma mulher que tem propagado a palavra de Deus, a preciosa semente. Ela que é casada, ela é mãe, esposa, serva de Deus, tem levantado aí como uma discipuladora de muitos corações na presença do Espírito Santo. Ela tem sido uma mulher encorajadora do evangelho aqui nesse território. E agora a gente vai abrir agora a caixa profunda do nosso coração, né, Débora? Hoje os nossos continentes estão aqui se abraçando, a missão internacional ali, né, da Europa, juntamente com a missão internacional dos Estados Unidos. E eu quero que você abra o seu coração nesse momento, né? Sei que o Espírito Santo preparou algo muito especial. Então, eu quero que você conte para nós como foi um pouco, né, da sua vinda, né? Como foi que você chegou aqui no Nordeste brasileiro, em nome de Jesus. Amém. Então é uma alegria muito grande para mim poder participar contigo aqui e poder dividir, né, algumas coisas que Deus tem feito na minha vida. Eu sou muito feliz em poder fazer parte daquilo que o Senhor tem feito nesses últimos tempos, né? Aqui a gente vê muitas coisas acontecendo no nosso Nordeste aqui, em específico aqui no Piauí. Então, eu sou gaúcha, né? E sou casada, fazem 25 anos que eu sou casada com o Udo. Tenho 3 filhos, Matheus, Ana Luísa e a Gabi. E o casamento é a nossa prioridade, né? É o nosso primeiro ministério que Deus coloca na nossa vida, é a nossa família. Então, nós viemos do Rio Grande do Sul fazem 7 anos aqui para o estado do Piauí, e essa vinda para cá foi em função de uma obediência mesmo, sabe? De uma promessa que Deus falou conosco lá atrás, e então Deus nos trouxe nesse tempo para cá. Então tudo aquilo que a gente está vivendo hoje já tinha sido gerado, né, por Deus, e muitas coisas acontecendo hoje. Ai, que bênção, meu Deus do céu. Débora, conta um pouquinho para nós, né, como que o Senhor tem esse chamamento na sua vida se deu através do seu propósito, né? Hoje tem uma rede de mulheres que te acompanham, né? Que você tem disseminado a palavra de Deus, que é as Amigas com Propósito. E isso foi uma ferramenta que o Senhor te deu para alcançar o coração de algumas amigas e levar essas amigas ao coração de Deus, né? Porque é aquela verdadeira amiga, minhas amadas, é aquela mulher que vai te conduzir a lugares mais profundos na presença de Deus. E conte aqui um pouquinho para nós, para as irmãs entenderem como foi que o Senhor te trouxe esse despertamento, como foi que o Senhor gerou no seu coração, porque tudo que Deus gera em nós, né, Ele vai colocando nome, Ele vai dando um despertamento, Ele vai trazendo para nós inspiração. Conte para nós como que se deu início a esse movimento de mulheres chamado Mulheres com Propósito.
Amigas com Propósito. Amigas com Propósito. Então, há quase 3 anos atrás, eu fui tomar um café com 2 amigas, né? Aqui em Teresina, eu ainda não conhecia muita gente aqui. E nesse café, eu já estava pedindo para Deus uma oportunidade de conversar com elas sobre Ele, né? E eu tenho um livro que eu amo, que eu já tinha feito estudo em grupo lá no Rio Grande do Sul com outras amigas, com outras mulheres, que é aquele livro Uma Vida com Propósito. Sim. E eu sempre carrego um livro desses, porque ele fez muita diferença na minha vida quando eu li ele, a partir de tudo isso. E então eu propus para essas 2 amigas naquele café de lermos juntas e estudarmos juntas esse livro, porque todas as respostas desse livro, elas têm embasamento bíblico. Sim. Então é uma maneira de a gente conhecer um pouquinho mais a palavra, né? E essas minhas amigas gostaram da ideia, né? E então a gente começou a se reunir uma vez por semana na minha casa mesmo, com essas 2 amigas. Só que logo no início dos nossos encontros, elas já pediram para trazer outras amigas. Uau, meu Deus. Então, assim, eu realmente não conhecia praticamente ninguém em Teresina. E essas amigas, elas não são de Teresina também. Elas moram em Teresina, né? A Cris mora já há mais tempo aqui, casou com uma pessoa que é de Teresina. E a minha outra amiga, a Thaís, ela também é do Rio Grande do Sul. E hoje ela até já voltou para lá, não ficou morando muito tempo aqui. Mas elas fizeram parte do início, elas que iniciaram comigo, né, esse estudo. E a partir delas, elas trouxeram outras amigas. E o grupo foi aumentando. Mais uma amiga, mais uma amiga. E aí, então, a gente continuou nossos estudos na minha casa, no começo, né? E chegou um ponto que não deu mais, né? A casa já... Tava então pequena. Vamos mudar, vamos fazer um salão de festas do prédio, mas sempre com a intenção não de trazer placa de igreja, sabe? Sim. Eu não sou pastora, eu sou arquiteta, mas eu tive uma experiência com Deus muito forte há 16 anos atrás. Eu nasci, sim, no lar cristão, né? E meu marido também. Nós, lá no Rio Grande do Sul, nós éramos da Igreja Batista, lá. E depois dessa experiência de 16 anos atrás, agora, né? Mais recente, a nossa vida espiritual mudou completamente, sim. Em sentido de relacionamento mesmo com Jesus, né? Relacionamento com Deus. Então, foi um marco na nossa vida. E a partir disso, eu não tenho mais como não falar daquilo que Jesus fez na minha vida, não falar para aquelas amigas que se aproximam, né? Porque Sim. é muita diferença, então é tão bom ter esse tempo com Ele. E Amigas com Propósito, então, seguiu assim, nos reunimos uma vez por semana, todas as quartas-feiras, com o objetivo de estudar a palavra. Hoje, claro, não é mais o livro aquele, mas é a própria palavra. E ano passado até surgiu a ideia de fazer um Instagram das Amigas com Propósito para poder compartilhar com outras amigas, Sim. né, aquilo que a gente estudava ali. Então, hoje nós temos um desafio diário lá de leitura de um capítulo por dia da Bíblia, que eu vejo como um incentivo para todas nós. Porque mesmo assim, quem já é de alguma igreja, né, às vezes é tão difícil ter a constância. Uma constância de sentar Sim. e ler um capítulo por dia, né? Que deveria ser super habitual para todos, né? Mas nem sempre é. Então, uma incentiva a outra a buscar, a conhecer um pouco mais de Deus, do nosso manual de instruções que Deus deixou para nós, que é a palavra. E é isso que tem me movido. É isso que Deus tem colocado no meu coração. E hoje nós temos um grupo de mais de 30 mulheres. Uau, que bênção, Débora. Meu Deus. Você estava falando aqui para nós, né? Todas as pessoas que o Senhor convida a carregar uma preciosa semente, né? O Senhor, Ele sempre vai
deixar algumas marcas na nossa vida. Sempre nós iremos carregar uma evidência desse chamamento, né? Que é quando o Senhor muitas vezes quer nos encorajar a viver segundo o seu propósito. Não é a nossa história, não é o nosso chamado, mas é para aquilo que o Senhor tem nos confiado, nos convidado. Então, Débora, conte para nós o que o Senhor fez, né, na sua vida, que te encorajou a mergulhar em águas profundas na presença de Deus. Então, nós tivemos algumas situações na família em que nós não tínhamos a solução nas mãos, né? Não víamos uma solução direta. E então, buscando o Senhor, eu tive uma resposta dele como eu jamais imaginaria ter. Eu tive um encontro com Deus de uma forma sobrenatural mesmo, porque ele usou uma pessoa para vir falar comigo, trazendo assim a direção, né, sobre como fazer, como pensar. E no momento em que ele usou uma pessoa que eu não conhecia para falar sobre algo que eu estava passando na minha vida, né, isso mudou tudo, porque eu vi que o Espírito Santo é real. Antes eu conhecia Jesus, já era até batizado na igreja, acreditava em Jesus, claro, mas não existia essa parte do sobrenatural na minha vida. Sim, então, sim. Isso era muito distante. Eu assim, Deus era um Deus mais distante, não aquele Deus de detalhes, que será que Deus vai me responder algo que uma ansiedade minha, uma angústia minha? Mas ele respondeu. E a resposta dele foi tão impactante na minha vida que gerou uma mudança completa de posicionamento meu e do meu marido também em relação a Deus, em relação a buscar na palavra, querer conhecer. Não, espera aí, Deus fala. Como assim? Deus fala através de outras pessoas, né? Assim, lógico, Sim. Deus fala, mas assim, Deus continua hoje usando profetas para falar? Sim, isso é real. E eu não sabia disso. Eu até criticava quem, né, igrejas que mais pentecostais, digamos assim, né? Sim, sim. Achava que isso não era, ai, nossa, são fanáticos e tal. Mas não, esse Deus, ele é real e ele continua hoje usando pessoas para falar conosco, para nos alinhar na vontade dele, para nos mostrar que sim, que ele se importa com um mínimo detalhe. Aquilo que para ele é tão pequeno, né? Mas fez toda a diferença. Então, a partir desse momento, a gente começou uma busca muito grande na palavra. Aleluia. E mudou por completo o nosso relacionamento com Deus, a maneira de enxergar todas as coisas, né? O mundo espiritual, que era uma coisa que a gente antes não tinha o entendimento também. E o próprio amadurecimento nisso também, né? Na questão espiritual, que antes era muito superficial, era um relacionamento religioso. Podia dizer assim, mas eu vivia uma religiosidade, né? E hoje não consigo ficar nessa religiosidade, porque eu sei de perto que ele se importa mesmo e que ele faz, que ele tem poder para fazer, para transformar qualquer situação. Amém, glória a Deus. É muito interessante isso que você está falando, Débora, porque hoje em dia as pessoas, elas têm apenas, às vezes até conhecem Deus de ouvir falar, né? Mas ainda não tem buscado, às vezes, por falta de quem ensine, como diz a palavra de Deus, né? Por falta de quem direcione, né? Mas quando você encontra alguém que foi refinado pelo Espírito Santo, um homem e uma mulher que foi levado, né, à presença de Deus de forma muito entregue, ela carrega sobre ela uma evidência de um chamado. Então, assim, ver que quando nós buscamos a palavra de Deus, a gente não vê apenas como letra, mas a gente vê como presença, a gente vê como um agente de transformação para mudar, né, a realidade da vida de pessoas que estão, às vezes, passando situações adversas, às vezes pessoas que estão perecendo, estão fracos, doentes, como diz a palavra, que dormem. E o Senhor tem levantado, né, pessoas que carregam essa mensagem e, de certa forma, inspiram outras pessoas a caminhar segundo Jesus. E eu tenho crido e tenho visto que você tem se levantado, né, nesse tempo como essa mulher encorajadora da palavra de Deus, que tem, sabe, se posicionado, porque
muitas vezes, Débora, o Senhor, ele fala na sua palavra que uma das coisas que mais instiga o coração dele é quando alguém ultrapassa a bolha e decide buscar de forma obstinada a sua presença. E você, se é alguém que carrega essa preciosa semente e aponta um destino, como se realmente fosse aquela passagem onde a Bíblia diz que Deus vai gerar fome e sede da presença para buscar ainda mais o Senhor e a sua palavra. E hoje você está aqui apresentando para nós, minhas amadas irmãs, de primeira mão para nós aqui no Pod das Refinadas. Ela trouxe para nós uma das suas atuais obras, que é escrita por Deus, uma história onde ela está aqui trazendo mulheres que foram transformadas pelo poder de Deus, pelo seu Espírito. Um relato, um compilado, né, de Roberta Fazio, de algumas convidadas, e ela teve, né, a honra também de colaborar com essa grande obra, contando histórias do que Deus tem feito através da sua vida, hein, Débora? E eu queria que você contasse, né, não contasse na íntegra para as irmãs também, né, dar a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo essa obra, mas nos conta o que te motivou a escrever, né, porque assim, todas as vezes que Deus confia um presente para nós, a gente está debaixo de uma palavra, né? Então, assim, eu creio muito nisso, Débora. Cite para nós, fala um pouco para nós o que Deus falou com você sobre esse tempo, porque há o tempo de gerar todas as coisas e há o tempo de manifestar aquilo que foi gerado, muitas vezes no oculto, muitas vezes em oração, muitas vezes em quartos de choro, de lágrimas. Então, se você puder, conte aqui para nós o que te encorajou a fazer essa obra, em nome de Jesus. Então, a Roberta Fazio, né, eu tive a alegria, a honra de participar com ela, dela me convidar para fazer parte desse novo livro dela. Ela já é uma escritora, né, e ela me convidou para escrever um capítulo, assim como mais 12 mulheres, né, para escrevermos um capítulo contando uma experiência pessoal com Deus. E quando ela fez esse convite, eu fiquei assim... assustada até, porque não era uma coisa que eu estava esperando, não era uma coisa que eu estava buscando, que eu estava correndo atrás, que eu queria muito, eu quero um dia escrever um livro, não. Mas eu já tinha recebido palavras sobre isso há muito tempo atrás. E sempre corri disso, porque não achava que isso era para mim, entendeu? Assim, não, eu não vou escrever, não, o que eu vou contar, assim, sabe? E... quando ela fez esse convite, logo eu já falei para ela, não, acho que eu não vou, né, participar, porque não, acho que não, né, aquela coisa assim, aquela resistência, né? E acho que não é o tempo, acho que eu não estou preparada. Eu imaginei que ela quisesse que eu falasse sobre a minha história, né, de vida, assim, desde a infância até hoje, tal, como que foi. E aí eu disse para ela, não, Roberta, eu ainda não me sinto preparado para isso. Eu acredito sim que vai chegar esse tempo, porque Deus já tem me falado assim há mais tempo. Mas ainda, eu falei para ela, ainda acho que não, né, acho que ainda não chegou esse tempo. E aí ela disse, não, Débora, mas não precisa ser essa história, a história da tua vida, pode ser algo isolado que tu viveu com Deus, uma experiência que tu teve com Deus, que vai servir, vai ser útil para outras pessoas, para edificar a vida de outras mulheres, né? Uau. E então nisso a gente conversou e aí Deus trouxe à minha memória algo que eu tinha passado há alguns anos atrás e aí então eu compartilhei no livro, né? Então foi essa. E depois Deus... Mas também, nesse período, antes de dar o sim e tudo, orei, teve jejum, teve oração. E eu acho que o mais importante também, lógico, é Deus, né? Dando direção, se sim ou não. Mas também a gente precisa estar em concordância, né? Eu sou casada e o meu marido é o meu sacerdote. Então, assim, eu não faço nada sem a permissão dele também. Então... nossa, eu falei pra Roberta, eu vou orar, vou jejuar, mas eu vou colocar isso pro meu marido. E a resposta vai vir dele. Se ele disser, tá bom, vai, faz, eu vou fazer. Se não, eu não vou fazer. E eu acredito que a gente precisa ter esse posicionamento. Claro. E é uma das coisas que eu vejo que
muitas mulheres hoje não conhecem isso, né? Em função do individualismo e tal. Então, eu fico me policiando nisso, sabe? Isso é muito lindo, Débora, acerca do seu caráter, porque a palavra de Deus vai dizer que a mulher que não honra seu marido, né? Ela não honra a Deus. Né? Então, assim, quando nós não honramos o esposo, muitas vezes tem mulheres que têm sido aí, têm blasfemado, né? A palavra de Deus dentro de casa, porque não é pesado essa submissão. E hoje você traz aqui para nós, né, que essa submissão traz uma bênção sobre a sua vida, alcança de certa forma a sua vida, e você tem se levantado aí como essa mulher de alma bondosa, generosa, com esse espírito de mansidão, né? Então isso é algo realmente muito lindo da parte de Deus, e eu creio que são, sabe, uma preciosa semente que vale muito a pena ser compartilhada e considerada. Então você, mulher, que esse testemunho da Débora aqui nessa noite te encoraja a ser uma santa mulher de Deus, que honra a palavra de Deus na sua casa, se sujeitando ao seu esposo, servindo a sua família. Isso nos garante, sabe, colheitas, semeaduras, sabe, maravilhosas. E isso é algo muito lindo. Débora, eu vendo a perspectiva, sabe, do Espírito Santo, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador. Ele que intercede por nós, né? Ele que tem as palavras, ele que sabe fazer todas as coisas. E eu queria que você contasse aqui para as amigas qual foi, assim, uma lembrança que você teve, assim, com o amigo Espírito Santo, né? Porque ele é o maior amigo que a gente pode ter, não é verdade? E você, como uma amiga do coração de Deus, e levar outras amigas a conhecer a Deus, você deve ter uma experiência poderosa para compartilhar com a gente. Conte para nós, Débora. Então, eu acho que tudo que eu tô vivendo hoje, né, com ele, esse relacionamento que hoje eu tenho com Deus, que eu busco que de maneira intencional, sempre, desde o começo, foi no quartinho, onde ninguém vê, onde não tem plateia, não tem ninguém, mas é só você e Deus. E eu acho que as maiores experiências nossas são dentro desse quartinho, onde a gente vai estar sozinho só com ele, sendo vulnerável para ele, né? Sendo completamente exposta, deixando ele falar. E é lá que a gente vai escutar. E é lá que a gente vai receber a direção, é lá que a gente vai ser alinhada. É muito bom a gente estar no meio de conferências, é maravilhoso, né? Isso edifica a nossa fé, a gente precisa de comunhão. Mas a intimidade com o Espírito Santo é no quartinho. É no quartinho secreto, é de porta fechada, é sem ninguém ver, é sem câmera ligada, é sem querer mostrar que eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, eu tô jejuando, eu tô ali tanto na Bíblia. Não, quem precisa saber é só ele. Então eu vejo que começou assim, quando eu comecei assim a buscar, e eu não quero perder isso, porque eu tenho certeza que é isso que mantém a chama, que mantém a presença. E é claro, a gente é falha, a gente é humano, e tem vezes que eu não vou pro quartinho. Eu sinto saudade, sinto falta, porque eu sei que é lá que eu vou receber, é lá que ele vai me alinhar, que vai me dar direção e vai me mostrar muitas coisas. É lá, é no secreto. Então, eu acho que as nossas maiores experiências, as minhas maiores experiências com o Espírito Santo, de falar na palavra, de trazer da visão de algo, é lá. É no secreto. Glória a Deus. Se você pudesse deixar uma palavra para as nossas amigas que estão aqui nos assistindo hoje aqui, mulheres que passaram muitas situações, muitas delas, a gente tem relatos de superar enfermidades, de luto, sabe, de coisas às vezes muito sombrias, né?
numa realidade onde o evangelho não pode ser propagado dessa forma, como nós temos a opção hoje aqui, de qualquer lugar, né, que a gente quiser, sabe, congregar, ser igreja aqui no Brasil, a gente tem esse acesso, tem essa liberdade, né? Então, assim, o coração da Débora, uma palavra que o Senhor tem, assim, chancelado a tua alma, que você poderia, sabe, encorajar uma amiga agora que nos assiste, uma palavra que o Senhor tem reverberado aí no teu coração, uma palavra que tem te dado ânimo para você viver esse tempo. Compartilhe com nós aquilo que o Senhor tem gerado aí no seu coração, em nome de Jesus. Então, eu acho que aquilo que alimenta a nossa fé é a gente guardar o nosso coração, sabendo que tudo aquilo que a gente pode estar passando, algum momento ruim, algum momento mal, é passageiro. E saber que Deus pode todas as coisas sim, que o poder dele não mudou, não diminuiu, e que ele é real. E que ele espera ansiosamente a gente falar com ele, ser vulnerável com ele, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração na presença dele. Quando a gente não está bem, rasga o coração, fala com ele, chama a presença, porque ele vem. E mesmo que a gente esteja passando por meio do furacão, mas saber que ele é real e tudo aqui é passageiro. Então, nada mais nesse mundo vale a pena do que a presença dele. Então, nossos olhos precisam estar fixos nele. E quando esse dia ruim chegar, lembrar disso, que não é pela vista, né? Não é pelo que vemos. E também a gente não pode se mover por sentimentos. Isso é uma coisa também que tem falado muito comigo. Sim. Não se mover por sentimento, mas é pela fé. É guardar o coração e saber que ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando a gente não vê. Mesmo quando a gente não sente. É verdade. Não sente, mas ele está lá. Ele está cuidando de cada detalhe, ele vê tudo. Quando a gente não sente, mas ele vê. Ele tá vendo. Igual quando ele chega ali com aquele profeta e fala assim, meu filho, vocês veem a aparência, mas eu conheço o coração. Coisa linda, Débora, meu Deus. A Débora teve recentemente, irmão, você que não acompanha, você pode clicar aqui embaixo, vai ter aqui o @das amigas com propósito, né? Você pode acompanhar aqui essa programação que ela tem compartilhado com a sua rede de amigas e também fazer parte desse movimento de mulheres sendo desafiado todos os dias pela palavra de Deus. Ela teve ali recentemente, né, Ai, meu Deus, fugiu agora. Qual é o nome da viagem que tu fez, irmã? Na Grécia? Ela teve agora recentemente ali na Grécia. E eu queria que você compartilhasse aqui para as irmãs. Qual foi o lugar ali que você estava ali compartilhando? Olha aqui, Paulo teve aqui. Aqui foi o cenário onde, né, Paulo viveu algumas vivências ali. Foi uma viagem também muito marcada, cheia de graciosidade de Deus, onde a gente pode, né, ver algumas coisas da época de Jesus, né? Você pode compartilhar aqui para as irmãs de forma histórica, que às vezes nem toda irmã aqui do Nordeste brasileiro vai ter essa oportunidade, minha gente. Então, compartilha aqui com as irmãs qual foi a lembrança, qual foi a experiência, o lugar que você passou e você falou assim, olha, isso gerou uma transformação na minha vida depois desse lugar que eu passei, que eu vi, né, que eu testemunhei. Compartilha conosco em nome de Jesus. Então, foi uma alegria muito grande poder passar por alguns lugares lá na Grécia onde o apóstolo Paulo passou, né? E onde tem registrado na palavra. E um desses lugares que foi muito impactante, assim, para mim, para minha família, né? Porque a gente tinha lido na palavra e aí de repente você tá lá nesse lugar. Mergulhando na palavra ali. Isso, é uma situação. Uma imersão. Que quando a gente tá só lendo, a gente faz uma imagem disso, né? A gente viaja, pensa assim, imagina como que seria, né? Como que é esse lugar. E aí quando você chega lá e vê a realidade, vê como que era, é muito interessante isso. E nós fomos lá, eu inclusive gravei um videozinho com a Ana Luísa, com a minha filha lá, no Areópago, onde aconteceu de Paulo falar para os gregos, né? Ele teve a oportunidade
de falar. Eles tinham lá, era um lugar onde várias pessoas se reuniam, tinha também tipo um fórum lá, né, de hoje, tipo, onde julgavam, tinham juízes, enfim, e era onde as pessoas podiam se expressar também. E o Paulo foi convidado a ir lá, então ele teve liberdade de expressar aquilo que ele carregava, Uau. que era o Deus vivo. E lá naquele lugar tinham vários altares, e lá ele encontrou um altar vazio, porque a Grécia, né, berço da civilização, e todo mundo sabe da mitologia grega, que é muito forte até hoje, porque até as crianças ainda continuam estudando isso, né? Sim, sim. Então, Paulo chega lá e vê um altar para um Deus desconhecido. Uau. E ele pega ele pega a oportunidade disso, né? E então ele fala para eles sobre esse Deus desconhecido, que é o nosso Deus, né? O Deus de Jesus, o Deus de Israel. Então, estar naquele lugar, pisar naquele lugar onde isso aconteceu é muito emocionante, porque é algo real, né? Saiu das páginas da Bíblia e você foi pisar num lugar que você vê que existe, né? Que até hoje existe. Claro, não existem mais as construções, mas existe o lugar, o local onde foi feito isso. Então, esse é um dos lugares que nos marcou muito lá, nessa visita, né, na Grécia. E outro lugar foi conhecer onde Paulo chegou, no Porto de Corinto. Uau, né? Meu Deus. Hoje, claro, não é mais o Porto de Corinto, mas antigamente, né, muito antigamente, foi por lá que Paulo chegou, né, de barco. Então, assim, é muito bom poder viver isso, ver de perto, né? A gente mergulha mesmo, como você falou, a gente acaba mergulhando na história. Entra dentro da história, meu Deus, que coisa mais maravilhosa, Débora. Gostoso demais. Meu Deus do céu, amiga. Conta aqui pra nós, né? Qual foi o teu maior desafio que você enfrentou quando você chegou do Rio Grande do Sul, que Deus te confiou essa terra para você propagar o evangelho de certa forma, né? Através do seu ciclo de influência, né? Você tem se levantado aí semelhantemente como Lídia, uma mulher que usou, né, das ferramentas que ela tinha, do seu ciclo de influência com as suas amigas, começou a reunir dentro da casa, e depois Deus foi criando outras proporções, e aquilo gerou uma igreja, futuramente uma das primeiras igrejas da Europa nasceu dentro da casa de uma mulher. Então eu sei que esse impulsionamento, esse encorajamento, né, essa ousadia, quem conduz é o Espírito Santo. Então, assim, eu sei que você deve ter enfrentado alguns desafios. Relata para nós como que foi, sabe, chegar aqui, né, como você disse que foi desafiado em relação às suas amizades, mas qual era o teu anseio, tuas expectativas? O que o Senhor falava com você naquele tempo? Então, antes de vir para cá, né, pro Piauí, pro estado do Piauí, lá no Rio Grande do Sul, eu tive um grupo também de mulheres, né, um grupo semelhante a esse, que era um PG, a gente chamava de pequeno grupo, né, na igreja, e era semelhante a esse, mas era ligado à igreja batista lá. E quando eu cheguei aqui no Piauí, eu não tinha intenção de formar logo um grupo, né, de mulheres, não. Mas eu sabia que Deus tinha algo para mim aqui nesse sentido, né? E então lá em Uruçuí, comecei com algumas amigas lá, antes de vir para Teresina, fazendo o mesmo estudo de uma vida com propósito, com algumas amigas que eu conheci lá. E só que o meu tempo lá foi curto, né? E aí eu já vim para Teresina, para os meus filhos estudarem. E aqui mesmo eu falava, eu não conhecia quase ninguém, né? E aí eu pensava assim, nossa, eu só vou fazer esse estudo desse livro com alguém se Deus colocar, porque eu não vou correr atrás de ninguém, eu não conheço ninguém aqui. Mas quando Deus tem um plano, né, que a gente encontre pessoas que estejam dispostas a conhecer e andar junto para conhecer um pouco mais de Jesus, né, Ele faz. Então eu conheci essa Thaís, que é hoje muito minha amiga, e até foi bem interessante a forma que eu conheci ela, porque nós tínhamos uma amiga em comum lá no Rio Grande do Sul, uma das
das minhas amigas lá no Sul, que eu tive o privilégio de discipular, de falar de Jesus para ela lá no Sul. Essa minha amiga tinha uma amiga que veio morar aqui no Piauí, que era a Thaís. E quando eu vim embora para cá, a nossa amiga já foi me falando, eu não acredito que tu vai morar em Teresina, então tu vai conhecer a Thaís, que amo ela é muito importante para mim. E como essa minha amiga, o nome dela era Kaira, tinha tido um encontro com Jesus tão real, e Jesus tinha mudado a vida dela, radical, dessa minha amiga Kaira, ela só me falava assim, tu precisa conhecer a Thaís e tu precisa falar de Jesus pra Thaís também, eu quero que ela também conheça Seja impactada Jesus. pela glória de Deus. Né, ela falava assim, assim como eu fui, eu quero que ela também conheça esse Jesus. Que maravilhoso. E aí ela ficava me cobrando, né? Logo que eu vim pra cá. E eu, calma, eu vou falar, mas eu nem conhecia ela ainda. Espera, eu vou te avisar. E aí, então, logo que eu cheguei, eu fui lá na loja da Andressa, que é minha vizinha, né? E aí a Andressa Leão me falou, você já conhece alguma gaúcha aqui, né, na cidade e tal? Eu disse, não, ainda não. Ela disse, eu tenho uma amiga para te apresentar. E quem que era a amiga gaúcha? Meu a Thaís. Deus, que então Deus Deus faz as lindo. coisas assim, ele usa quem ele quer, ele vai conectando. Ele vai conectando, tem as conexões do coração de Deus, né, Débora? E aí naquele dia ela me disse, a Thaís voltou. Eu disse, não acredito, eu preciso conhecer ela, porque a gente tem uma amiga em comum. E a Andressa disse, sério? Me dá o nome aqui que eu vou anotar e vou ligar pra Thaís. Vou falar pra ela já te ligar. E aconteceu assim mesmo. Ela daí avisou a Thaís depois já me ligou, e a partir daquele dia a gente já começou a se encontrar e conversar, e a nossa amiga lá, né, era a Kaira, ficou muito feliz também e acompanhou logo que a gente começou também a fazer o estudo que eu fiz com a Kaira lá, eu comecei a fazer com ela aqui. Uau! E infelizmente essa nossa amiga faleceu. Nossa! Foi um choque muito grande para mim e para a Thaís também, porque ela foi na época do Covid, ali, não foi de Covid, né, mas foi naquela época ali. Naquele contexto, né? Um pouco depois do Covid. Então, foi ao mesmo tempo, assim, a gente teve uma alegria tão grande juntas, nós três, porque a gente fazia chamada, quando a gente estava juntas estudando a Bíblia, mandando foto para ela, e era assim. E aí a gente ficou, né, muito triste, mas ao mesmo tempo também eu sei onde a Kaira tá, né, e eu sei que ela pôde ver a Thaís também. Uau! O fruto dessa linda amizade, né? Então, nossa, que muita coisa saudade linda. dela, porque eu tenho certeza que se ela estivesse hoje aqui, ela ia estar celebrando esse momento aqui. Sim. Ela ia estar junto, sabe? Porque é daquelas amigas que te encoraja, te impulsiona, né? Isso é muito lindo, irmã, quando o Senhor encontra o nosso coração, alguém apaixonado, disponível para ouvir e desprendido para servir. Que nem todo mundo que ouve tem essa disponibilidade para ir, para servir, para encorajar, para impulsionar. Você tem sido essa mulher que foi levantada aí dentro desse contexto dos relacionamentos, né? E eu vejo a paixão que você tem quando você fala sobre esse assunto. E eu sei, Débora, que é o começo ainda do que Deus tem reservado para a tua história, para a tua vida. Não é apenas algumas páginas, né, de um compilado de algo que está sendo desenhado ainda por Deus. Consigo ver graça de Deus sobre os teus dias. E eu queria falar agora sobre o teu posicionamento, que Deus tem te encorajado para as redes sociais, né? Hoje em dia nós sabemos que o campo mais minado é o campo das mídias digitais, né? Hoje nós estamos aqui de Teresina, no Nordeste brasileiro, para todas as nações, por meio das redes sociais, por meio, né, desse canal que o Senhor abriu aqui para nós, que eu creio que é uma ferramenta muito poderosa. Eu até compartilhei aqui com a nossa amiga Yara, quão desafiador é encontrar pessoas que encorajam a fé de forma genuína, né? De forma despretensiosa, de forma zelosa com a presença.
quão tem sido gracioso quando a gente se posiciona debaixo de uma palavra. E eu tenho observado que você tem se posicionado em Deus e servido ao Senhor com isso de forma muito reverente. Então, assim, às vezes tem pessoas que não querem se posicionar por omissão. Às vezes pensam, não é pra mim, né? Eu não consigo. Às vezes é um pouco mais tímido, né, amiga? Mas essa construção de Deus, eu quero que você fale desse refinamento do Espírito Santo para as irmãs. Como é que Deus tem trabalhado no teu caráter? Como que Deus tem te encorajado a você sair para fora nesse sentido de se posicionar como uma voz também ali para conduzir pessoas ao Evangelho nas ruas digitais, né? Que é uma coisa tão linda, tão preciosa, né, amiga? Compartilha para as irmãs, que às vezes as irmãs que estão nos assistindo podem se identificar com você, diga assim, talvez não é para mim. Compartilhe conosco, em nome de Jesus. Não é uma coisa fácil para mim, né? Nunca foi assim, nunca tive essa ambição, o desejo de ter um Instagram para, né, para comunicar nada, nem a palavra, e também o meu Instagram pessoal é fechado, porque nunca... Não é com o objetivo de, porque tem muita gente que usa e vai mostrando tudo, né? O que faz, o que não faz, o que come, o que não come. Cada um tem um modo, eu acho, de pensar, né? É a característica de cada um. A minha não é assim, eu não gosto muito disso, nunca fui muito de exposição. Mas aí a minha pastora, aqui a pastora Flávia Reis, me encorajou a dar esse passo quando o grupo ficou grande. Então ela me encorajou, agora eu acho que está na hora de abrir um Instagram das Amigas com Propósito e começar a falar lá aquilo que tu já fala para elas no grupinho. Eu levei um susto, assim, eu disse, nossa, será? Tá, mas eu vou falar, eu vou escrever, né? Pensei, a primeira coisa, vou compartilhar aquilo que eu falei, eu vou escrever e vou postar lá, escrito só, né? Sem precisar falar, sem precisar aparecer. Se projetar. É, isso. Vergonha, o medo daquela, né? Mas o que vão pensar? O julgamento das pessoas, porque isso é real, né? As pessoas existem, aí tu vai conhecer também as pessoas que... O posicionamento mesmo, né? Quem é amigo mesmo. Quem celebra de isso, verdade. Quem tá celebrando contigo e quem vai te dizer assim, nossa, agora tá se achando. Tem, aparece, né? As pessoas que, em vez de celebrar, te encorajar, porque não é uma coisa fácil para mim. Até hoje, assim, nossa, agora já tá muito... Deus tem me capacitado, tá muito melhor já, assim. Eu tenho a ajuda, né, da Andréia, que a pastora Flávia até que nos conectou, para ela me ajudar nesse processo, em toda essa etapa. Mas com ela, ok, agora eu já tô bem... como que se familiarizada. Diz assim? Isso, mas no início, nossa, e ainda é assim, eu não sou assim daquela de pegar o celular onde eu tô, a Andréia me fala, Débora, grava mais story, onde tu estiver, tá viajando, grava story, fala, eu não consigo ainda fazer, então é uma etapa, né? É um refinamento, um trabalhar. Isso, tô sendo trabalhada nisso, e às vezes às vezes eu não consigo controlar, às vezes o Espírito Santo manda, assim, não, tu vai falar isso, tu tem que falar isso. E aí, a vergonha eu preciso colocar no bolso. e vamos lá, eu preciso comunicar isso, né? Mas é assim, porque eu sei que vai fazer diferença na vida de alguém, porque o Espírito Santo incomoda, né? Quando a gente tem que fazer. Então a gente faz. Mas não é assim uma coisa que... a Débora já tá assim com o celular, vamos fazer. Não, ainda nem sei se vai ser um dia assim. Coisa linda, mas Débora. Né, aquilo que conforme ele colocar. Também. Tipo, sempre de forma leve, né? O evangelho, eu vejo muito, muito disso, né? Sempre que Deus vai chamar algo para alguém, confiar algo para alguém, nunca vai ser algo que, por exemplo, quando não faz parte da ambição pessoal dessa pessoa, nunca vai ser algo leve, assim, no sentido, sempre vai custar, né? Então, assim, muitas vezes é aquela pessoa que quer ser mais quieta e Deus quer colocar ela em evidência. Nunca é aquela pessoa que deseja aquilo ali e Deus levanta ela como uma mensageira para alcançar esse alvo. Então, isso é algo muito lindo da parte de Deus, ver isso através da sua vida, que você realmente está sendo essa mulher que está sendo refinada, a mulher da família, a mulher do lar, a esposa, a mãe, e Deus construir você
né, modelar você segundo o seu propósito e levantar você e encorajar você e posicionar você para o desígnio do coração de Deus, a gente consegue ver algo muito lindo e especial. E eu quero te encorajar, mulher de Deus, você que nos assiste, você acha esse negócio de posicionamento, né, uma coisa ainda distante para você, né? A gente olha aqui para a irmã Débora, se posicione, porque através da sua vida, através da mensagem que o Senhor vai confiar ao seu coração, pode destravar outras mulheres, pode encorajar outras mulheres, mães, esposas, amigas que estão aí desejosas para ouvir o coração de Deus através daquilo que você carrega, em nome de Jesus. A gente tá falando de maternidade, né, amiga? Então, nós sabemos que a maternidade, ela é, assim, o berço do refinamento da vida de uma mulher. Então, a gente vai abrir algumas caixinhas aqui. A Débora, ela é mãe de 3 também, né? Porque o crente é assim, quem menos tem 3, né, irmã? Quem mais tem, vai mais adiante, tem uns 5, 6. Então, nós vamos aqui falar para as nossas irmãs que vão se identificar aqui com as nossas guerras, que nós somos mulheres, né, comuns, né? Mas temos um Deus extraordinário que nos dá graça, sabedoria para ensinar. E você é uma mulher muito amorosa, né? Então, conte para nós, assim, qual é o filho do coração de Deus que Deus te confiou, que é um filho que te desafia mais no sentido de ser uma mulher melhor, que te encoraja mais em alguma determinada área. Conte para nós alguma vivência na sua maternidade que te destravou, né? Que te amadureceu nesses últimos anos, em nome de Jesus. Nossa, é um desafio bem grande, né? Então, eu tenho o Matheus, meu Matheus tem 21 anos, e ele estuda em Porto Alegre, né? Ele cursa administração lá. Eu tenho a Ana Luísa, que tem 18 anos, que cursa agronomia em Viçosa. E a minha Gabi, que é nosso bebê da casa, tem 13 anos. E moramos eu e ela aqui em Teresina. Olha, desde o ano passado tem sido muito desafiador para mim, para minha família inteira, porque o Matheus foi morar, né, longe, foi morar no Rio Grande do Sul e nós aqui no outro extremo do Brasil, né, em Teresina. E a gente é uma família, graças a Deus, bem unida, a gente ama estar junto e tudo. E quando eu lembro que perto do Matheus mudar para lá, eu comecei a chorar muito. Me desesperava, assim, disse, nossa, como que vai ser ficar longe de Siguri, né? Mas foi muito mesmo, e eu lembro que a gente tava na fazenda, em Uruçuí, e eu chorando, ele nem tinha viajado ainda para morar. E ele tava sofrendo. E eu já tava chorando, sofrendo, porque ele tinha ido pra cidadezinha lá, né? Tinha ido pra Uruçuí. E eu ficava já imaginando, nossa, ele foi ali. E eu esperando ele voltar. Eu olhando o relógio nossa, vou mandar mensagem para ele para ver se ele já tá voltando e tal. Ele tava lá com os amigos, né? Foi jantar e eu já no pé queria. E aí meu marido vem e me dá como que se fala, um para-te quieto. Diz assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eita, por que Deus. Tu tá assim? Ele disse assim, ele nem foi ainda. E tu já tá achando que tu quer saber onde ele tá, que horas ele vem. Ele disse assim, como assim? E a confiança? Porque quando ele estiver lá, quando ele for morar no Rio Grande do Sul, tu não vai poder ligar toda hora. Tu vai estar junto com ele, sabendo, saiu de casa, voltou de casa, tá ali, tá lá. Tu não vai ter esse controle mais. Né? E eu tinha esse... Nossa, eu precisava saber tudo, mas aquela coisa de querer cuidar, aquele cuidado super, né? E tipo assim, agora ele tá saindo do meu controle. Tá saindo do Como ninho, que vai né? ser? Tá saindo do ninho. Então, pra mim foi bem difícil isso, até que eu tive esse confronto do meu marido, que disse assim, ou tu confia ou tu não confia em Deus, né? Que Deus vai cuidar e tá cuidando dele. Deu, tá bom, eu sei que tem que confiar, né? Mas é aquela coisa, colocar na prática, quando a gente tá vivendo, é diferente, né? Então, eu até falava para as outras mulheres, a gente precisa confiar, né? Antes de ser nosso filho, é filho de Deus. Então, ai, meu Deus. Mas quando chega na nossa pele de passar,
De largar, né? É A diferente. cria. E aí, então, chegou o dia dele ir. Meu Deus. E nós fomos pra lá, eu fui com ele para os primeiros dias lá, né? E foi assim, ó, eu tive uma experiência com Deus na igreja, que eu tava com ele lá na primeira semana de aula dele. E aí, o final de semana, eu disse, tá, Matheus, agora vamos numa igreja aqui. Tinha uma igreja de uns amigos nossos lá. E nós fomos nessa igreja. E Deus falou tanto, tanto, tanto comigo lá. Porque a mensagem foi de Abraão e Isaac. Nossa. Foi completamente para mim. Entrega no altar. Eu precisava entregar o meu Isaac. O meu Isaac, naquele momento, estava sendo Matheus. Porque eu estava... eu sabia que eu precisava entregar, mas eu estava segurando. Né? Com toda aquela preocupação, com toda aquela... Como que vai ser? Aquele como zelo que vai comer, excessivo aquele de mãe, zelo né? excessivo. Ele não vai se alimentar direito. Nossa. E aí, naquele momento ali, Deus falou muito comigo. Disse assim, entrega. Tá esperando o quê? Antes de ser teu, ele é meu mesmo. Então, tu precisa me entregar ele hoje mesmo. De todo o coração. Nossa, meu Deus. Então, foi ali, naquele lugar, em que eu chorei com o Senhor ali. E falei, Senhor... Perdeu pra Deus agora, né? Eu entrego o Matheus pra ti, eu sei que o Senhor vai cuidar. Vai cuidar. E eu não quero, eu quero dormir. A partir de agora eu quero dormir. Porque eu não tava mais nem dormindo. Não tava mais conseguindo dormir direito. De preocupação com ele. E a partir daquele momento que eu entreguei, né? Coloquei nas mãos do Senhor, eu comecei a dormir de novo. Então, hoje eu sei, ele tem um monte de demandas lá e tudo, né? Já é o segundo ano que ele tá lá. Tá mais estabelecido, Eu sei né? que é Deus quem tá cuidando. Então, aquela neura que eu tinha de ficar toda hora no pé, ligando e sabendo e né, me preocupando em excesso. É lógico que continuo tendo zelo por ele, lógico. Mas não daquela forma, né? Consegui descansar no Senhor, aprendi isso. E aí, quando eu tô achando que tá tudo bem, tudo resolvido... aí, esse ano... Meu Deus! A minha filha inventa de fazer agronomia também longe de casa. Em Minas, né? Ela estuda em Minas Gerais, mas a gente, lógico, celebrou com ela, porque foi uma super conquista para ela. Aquele lugar é muito, muito bom, eu sei que é muito qualificado, aquele lugar é, né? Mas tipo assim, a minha menininha, né? Saiu de casa, então foi de novo mais uma ruptura, né? mais uma coisa que Deus tinha que falar de novo, né? Porque mais uma partezinha vai agora, se desligando, né? Então... mas também foi esse processo, Deus também falou na mesma palavra. Nossa. E foi muito forte isso. E aí, então, eu entendi, tá bom, Senhor, já entendi. E Ana é diferente, Luísa é tua. né? A mãe da menina e a mãe do menino, né? Porque assim, geralmente, o menino, ele é mais impulsionado para o mundo, né? O menino tem disso, até as experiências, as vivências, as brincadeiras, é mais... Esse lugar do masculino é mais pra fora, né? A mulher sempre é a casinha, né? A comidinha, né? Então, assim, eu sei que no coração da gente deve ficar Olha, meu Deus. Vou ser assim, bem sincera, foi com os dois de forma igual, assim, sabe? Nossa. De tão apegada com os dois. Na verdade, com os três, né? Agora ainda tenho minha Gabi, que eu fico falando pra ela, eu fico brincando com ela. Gabi, a mãe vai te congelar. 13 anos, meu Deus. E ela, ai, mãe, né? Eu, não, mas eu sei que vai chegar o tempo dela também, vai chegar o tempo dela sair estudar também, né? Se bem que eu já tô falando com ela, se ela quisesse estudar aqui em Teresina, eu ia achar ótimo. Oh, Deus, mas deixa eu já pelo menos sei que um deles. mas eu já sei que vai voar também, e amém. Eu sei que o Senhor vai cuidar, assim como tá cuidando da Ana e do Matheus. Isso é muito Mas lindo. é um desafio, e foi o que eu mais tenho aprendido esse último tempo em relação à maternidade, né? De poder compartilhar, então, até com as mulheres lá, das Amigas com Propósito, que acompanharam essa caminhada, né? Essa ida dos meus filhos. Então, esses desafios. É verdade. Isso, é interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê ali quando a Joquebede, ela deposita Moisés ali, ainda muito pequenininho, né? Nossa. Dentro do cestinho, né? E ela confia que as águas o conduzem para o destino profético dele. Então, assim,
amar também é deixar as águas, né, conduzir, né? É muito poderoso isso, Débora, meu Deus. Eu não consigo ainda imaginar que meus meninos são muito pequenininhos, mas é muito lindo quando a gente consegue perder essa estrutura, né? Essa confiança, porque às vezes a gente pensa assim, só a gente sabe cuidar, só a gente sabe fazer. E às vezes Deus move as coisas de uma forma tão graciosa e conduz, né, todas as coisas para trabalhar também no coração dos nossos filhos e a gente poder ver Deus trazer isso para eles. É lindo demais. E eu consigo ver isso na sua vida, minha irmã amada, em nome de Jesus. Eu queria que você contasse para nós sobre aquela experiência que nós estávamos falando, sobre a questão de algo que você vivenciou com a sua família. A gente tem falado muito sobre legado, né? Então a gente teve uma conversa muito linda sobre a sua avó, né? Falando sobre você passar, né, as tradições familiares de pai para filho, o legado espiritual de uma mulher que é posicionada em oração, ela é diferenciada. Às vezes a gente pode não estar vivo para ver os frutos dos frutos que Deus ainda levará, né, nossos filhos a viver. E você esteve narrando, né, para nós ali nos bastidores. Queria que você contasse para as irmãs a experiência da Tâmara. Sim, a Tâmara. Então, eu fui criada pelos meus avós, né? Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos de idade. E os meus avós paternos, então, né? Fiquei com eles. E essa minha avó, o meu avô já partiu, já tá com Jesus hoje. Mas a minha avó acabou de fazer 97 anos. E é super lúcida, é uma bênção, assim, de Deus ter ela na forma como ela é hoje, né? A gente pode conversar com ela sobre tudo e ela tá super bem, graças a Deus. E quando ela fez 80 anos, ela fez uma viagem, que era a viagem dos sonhos dela, conhecer Israel. E ela foi para Israel, Egito, fez uma super excursão lá com outras pessoas, com outras senhorinhas, e ela era inclusive a mais velha até da excursão, olha, 80 anos, ela foi muito corajosa. E lá ela provou uma tâmara, né, e ela trouxe a sementinha da tâmara junto, enroladinha assim num papelzinho e deu pro meu avô. Meu avô ainda era vivo naquela época, e o vovô plantou essa sementinha plantou, né, num vaso, e essa tâmara cresceu. Ela germinou, ela cresceu, e estava já num portezinho médio, assim, dentro de um vaso, ela já estava grandinha dentro do vaso. E chegou o tempo, então, de virmos morar aqui para o Piauí, e eu trouxe a minha avó junto. Minha avó morou aqui conosco quase 6 anos, né? 5 anos. 5 anos e meio. E nesse tempo, a minha avó disse, eu vou, mas eu quero levar a Tâmara junto. E olha só que incrível isso, né? Daquela semente, daquela planta que ficou, nós trouxemos a planta e nós plantamos ela lá na fazenda, né? Na frente de onde a minha avó, do quarto que a minha avó ia ficar, enfim, para ela poder ter essa lembrança, né? E hoje, essa tamareira é enorme já é uma palmeira que linda, linda, linda. Claro, ela não produziu frutos ainda, porque dizem que demora muito, né? Mas é uma lembrança que nós vamos ter para sempre, da minha avó e do meu avô, porque é em conjunto, né? Ela trouxe lá de Israel. Ele teve o cuidado, ele plantou, né? Cuidou. E agora a gente a gente trouxe ela para o Piauí, plantamos ela lá. E ela tá linda, então é uma recordação linda que a gente vai ter, e todas as gerações, né, futuras, porque a tamareira, ela vai se desenvolvendo por anos e anos e anos, né? Sim. Então, eu creio que os meus netos vão presenciar, bisnetos, e, enfim, né? E vão saber que aquela tamareira tem uma história. Né? A vovó comeu a tâmara e o vovô plantou, e ela veio de Israel. Coisa linda, então, gente. Tudo assim, foi uma experiência linda, né? É uma lembrança linda de ter. Então.
Coisa linda. Meu Deus do céu, Débora. O Senhor, ele é um Deus, assim, que zela pela nossa vida e Ele tem um prazer de cuidar da gente nos mínimos detalhes, né? E quando a gente é, assim, tão guardada na presença de Deus e guarda a nossa casa, guarda a nossa família, eu acho que o maior legado que a gente pode deixar é dentro da nossa casa. E você tem sido essa mulher que tem, né, encorajado, né, os seus filhos na vivência, no discipulado através da palavra. E assim, o Senhor, ele olha para nós, né, como fruto da sua presença e Ele traz sobre a nossa vida, na sua palavra, Ele nos compara como joias, né, irmã? Ele nos compara como pessoas que estão na mão do Senhor. E Ele nos forja, Ele nos lapida, Ele nos... às vezes Ele vai nos esmerilar, né? Vai nos esmagar, vai nos polir para algo... os processos. E depois Ele vai nos colocar como um lindo adorno na presença. A temática do nosso ajuntamento é mulheres refinadas, né? A gente fala no português que mulheres refinadas são mulheres, né, finas, mulheres... elegantes dentro da nossa tradução literal, né? Mas dentro da palavra de Deus, o refinamento, ele tem outro contexto, né? Ele tem um contexto, às vezes, não muito agradável, mas quando nós nos colocamos e nos sujeitamos à presença de Deus, né? E entendemos qual é a vocação de Deus para nossa vida, não vira fardo, né, Débora? Não fica pesado. Quando a gente entende que o Senhor nos convida em amor a servir a nossa casa, aos nossos filhos, ao nosso esposo, ao nosso propósito, semeando a palavra de Deus, fica leve servir ao Senhor, né? Você tem falado sobre as experiências com o Espírito Santo e eu sei que você tem um coração muito apaixonado por missões, né? Hoje nós estamos aqui representando 2 missões e eu creio que o Senhor, quando confia algo para alguém, Ele confia debaixo de uma nobreza que a gente carrega, né? Então hoje representar o Nordeste brasileiro é algo muito lindo da parte dos céus e nós estamos aqui como amigas de propósito, gerando algo no coração de Deus. Eu vou compartilhar aqui com as irmãs que Maria e Isabel eram 2 amigas que geravam juntas. Eram 2 amigas que estavam dentro de 2 contextos impossíveis. Uma carregava o filho do pai. Uma jovem pura e bondosa que andava com Deus, estava ali desejosamente na presença de Deus, gerando algo impossível. A outra já era uma anciã, carregando ali também o seu milagre. Todo mundo que olhava para aquelas mulheres sabiam e tinham que ver a evidência de um milagre, né, irmãs? E elas começaram a gerar algo juntas. Quando a gente se envolve na presença de Deus e ama a presença de Deus, a gente passa a gerar muitos milagres, né? Eu sei que muitas vezes pessoas vão recorrer a você porque você tem a palavra. Muitas vezes as amigas vão recorrer a você porque você tem, às vezes, a oração, né? Ali, tá disposta para servir. Então eu sei que há um chamamento e há uma confiança da parte de Deus. E nessa hora eu queria abrir esse momento diante da presença de Deus para a gente falar, né, sobre a nossa nação do coração de Deus, sobre esse propósito que o Senhor confiou na sua vida de ser porta-voz dessa mensagem, desse ajuntamento profético, né? Eu sei que algo lindo o Senhor tem preparado para as mulheres que têm andado e navegado nessa unção de presença. Então, fale um pouquinho para nós agora nesse momento sobre o A Million Woman Brasil, em nome de Jesus. Então, esse movimento A Million Woman Brasil é um ajuntamento de mulheres que vai acontecer no dia 25 de outubro em São Paulo, no Centro Esportivo Tietê. Mas o que é esse A Million Woman, né? Esse movimento já começou nos Estados Unidos no ano passado e através do profeta Lou Engle, que teve uma visão, né? E ano passado, então, ele foi o tempo certo que Deus colocou para ele fazer, né? Fazer
lá nos Estados Unidos. E então, no ano passado, em outubro, houve um grande ajuntamento de homens e mulheres, de Estérs e Mordecais, que se moveram lá em oração pela nação americana, né? E naquele dia lá, também tiveram representantes de todos os países, inclusive do Brasil também. Mulheres que foram lá, se posicionaram e levaram a nossa bandeira para morarem também por todas as nações. E naquele dia lá, o Espírito Santo então direcionou esse profeta que o próximo evento seria aqui no Brasil. Uau, que lindo. E nós sabemos todos que aqui o nosso país já recebeu quantas palavras, né, sobre o avivamento que vai iniciar aqui no Brasil, do Brasil para as nações. Oh, glória! E sobre isso, ele teve então essa visão de fazer esse ano esse grande ajuntamento, chamando as Estérs para se posicionarem, porque Esther se posicionou na Bíblia, né, para salvar a nação dela, mas ela não fez sozinha, ela teve o Mordecai, ela teve o sacerdote junto. Então, por isso não é um movimento feminino, feminista, longe disso, não. E também não é de uma placa de igreja, não. Mas é um chamamento para todos os cristãos da nossa nação, para que a gente possa se unir em um dia de jejum e oração pelo nosso país. Uau. Dia 25 de outubro vai acontecer lá, mas já estão acontecendo em todas as regiões do nosso país, né? Reuniões de oração, de jejum, já preparando para esse grande dia também. Mas o que tem sido falado muito nesse movimento também é que é um tempo de alinhamento do Senhor com as nossas igrejas, porque tem muitas igrejas doentes, muitas igrejas cristãs no nosso país que precisam de alinhamento com o Senhor. E até, quer ver, tem muita gente que, se o evento é na igreja A, então eu não vou, porque eu sou da igreja B. Então tem muita vaidade, muita idolatria, até porque também tem muitas pessoas que os showzinho gospel, os né? radicalismos religiosos. E até assim, as estrelinhas gospel. E não é sobre isso. A única estrela que nós precisamos ter é Jesus. É Jesus. Então, é um tempo de alinhamento da igreja, né? Para que a gente possa se unir mesmo, que a gente possa ter esse tempo de jejum e oração pela nossa nação, pelo futuro da nossa nação. Para que o Senhor venha fazer aquilo que está lá na palavra, que Ele seja o nosso Deus e nós sejamos o povo dEle. Só que por isso a gente precisa estar com o coração arrependido. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar, né? É tempo de clamar a presença dEle, para que Ele seja o Deus da nossa nação. Então o Emílio é isso. E eu convido todas as mulheres e todos os homens também, crianças, todos que puderem estar conosco lá no Centro Esportivo Tietê, no dia 25 de outubro, mas também aquelas pessoas que não conseguirem chegar lá, vai ser transmitido, e eu peço, por favor, esteja junto em oração, em jejum e oração nesse dia, porque não é sobre partido político, é sobre Jesus, é sobre nossa nação para Jesus. Aleluia! E Jesus, Ele é o Senhor da nossa bandeira. Isso. Jesus é o centro da nossa história. Jesus é o motivo da nossa alegria. Por isso que nós estamos aqui hoje e estendemos a nossa bandeira aqui sobre essa mesa, uma mesa preparada pelo Espírito Santo. Nossa, Débora, e eu estou muito feliz de estar aqui com você, compartilhando do mesmo objetivo, do mesmo ideal, que é ultrapassar as fronteiras dos limites, da geografia, das paredes, porque Deus, Ele tem levantado um povo, Débora, que precisa ser relevante dentro e fora da igreja, né? A influência que Deus convida e confia para um cristão genuíno, ele precisa ser manifestado no mundo. Não para que nós pertençamos ao mundo, mas para que a gente carregue aquilo que a gente se alimenta da palavra de Deus e consiga semear essa semente de redenção, de salvação, né, que é o evangelho genuíno. E o Senhor, Ele tem
feito você essa mulher, né? Uma mulher que tem se levantado na mesa do banquete, uma mulher onde Deus tem confiado esse ministério ali, né? Para muitas mulheres, de forma até mesmo de entregar uma dignidade para muitas mulheres, né? É algo muito lindo. A gente esteve compartilhando um tempo juntas e você contava sobre quando Deus te confiou isso, né, na presença dele, de preparar a mesa, preparar o lugar, né, como aquela mulher que se colocou diante do rei e ela preparou o cenário, ela preparou a mesa. Estela foi essa mulher que convocou as amigas para orar, convidou as amigas para debruçar aquele tempo juntas, e ela prepara o cenário, ela prepara a mesa, né? Então, conte um pouquinho para as irmãs, para elas entenderem como é que funciona seu ministério aqui, como que o Senhor confiou esse tempo de mesa, de discipulado, onde você encontra, né, as irmãs para estar juntos nesse momento, que não é apenas uma atividade, né, de conveniência, de amizade, mas é um momento, uma estratégia que o Senhor te deu para compartilhar as boas novas da salvação. Então, nós nos encontramos, nos reunimos uma vez por semana, né? No salão de festas do prédio lá, ao redor de uma mesa mesmo, né? Porque eu entendo que o olho no olho faz toda a diferença, né? E é um tempo em que a gente para ler a palavra juntas, e então a gente faz uma reflexão sobre aquilo que a palavra está falando. E não é mencionado placa de igreja, porque eu vejo que isso hoje é uma barreira. Então Deus me falou nessa forma de não é sobre religiosidade, não é sobre religião, não, é Jesus, é a palavra. Então é dessa forma que Deus tem feito lá, que Deus tem dado a direção. E a gente já fez, falando em mesa, a gente já fez, nós vamos fazer agora o 3º jantar, que Deus também colocou isso como uma estratégia, como colocou no meu coração. O primeiro jantar que a gente fez das Amigas com Propósito foi na minha casa, quando o grupo ainda era pequeno. Deus pediu que eu fizesse literalmente uma mesa linda, bem arrumada para recebê-las, e que eu falasse sobre mesa posta, que hoje é uma coisa que todo mundo gosta. Quem não gosta de sentar numa mesa arrumada, né, para ter uma refeição? Mas não é só sobre mesa posta, sobre os detalhes que estão em cima. Eu trouxe para elas o que a Bíblia fala sobre isso, porque foi o próprio Deus quem criou a mesa posta. Uau! Então, naquele momento ali, surgiu entre elas, com elas, né? E Deus confirmou isso, a ideia de estender esse jantar, de fazer um novo jantar, convidando as amigas. Então elas mesmas sugeriram, mas não vamos fazer na casa de ninguém, vamos fazer num espaço maior para que a gente possa convidar, cada uma possa convidar suas amigas para que a gente possa escutar essa palavra, porque eu tenho outras amigas que eu também gostaria que escutassem isso, né? E então foi assim, a gente fez o primeiro jantar mesmo das Amigas com Propósito, nós fizemos lá no restaurante, como é o nome? 5 Sentidos, que é um restaurante muito bom aqui em Teresina. E nós tivemos 71 mulheres lá. Uau! E foi lindo, né? Falamos sobre mesa posta, né, em relação à palavra, e Deus foi tocando o coração delas. Dali, desse jantar, já vieram outras participar do grupo, do estudo mesmo, durante a semana, né? Então desse jantar já vieram pessoas que se interessaram em participar dos encontros semanais. Depois, ano passado, a gente fez o segundo jantar, que foi no restaurante Favorito Grill, com 130 e poucas mulheres, aumentou um pouquinho. E também daquele jantar também vieram mais algumas que desejaram estar conosco durante a semana, nesse estudo semanal. E veja bem, esse estudo semanal, elas precisam... É questão de prioridade, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem ou uma empresa, ou são médicas que têm consultório, enfim. Mas é uma escolha de ter esse tempo. A gente escolhe, a gente tem hoje tempo, a gente arruma para tantas coisas, né?
Sim. Então, esse é uma horinha que a gente tira para encontrar com Deus, para pegar a palavra juntas, para aprender juntas sobre a palavra. Tem sido muito bom. Então, e agora, na próxima semana, a gente vai ter o terceiro jantar, né, que vai ser no Vasto. Bênção. Então, Deus vai colocando, vai dando a direção, a ideia, né? Porque tudo é dele, tudo é para ele. Tudo é muito importante você estar alinhado debaixo de uma palavra, né, irmã? E isso é uma coisa que muito me impressiona, né? A maneira como que Deus tem de manifestar a sua glória sobre quando nós nos ajuntamos, né, por um motivo em comum. Isso é comunhão. É você estar com tudo em comum e levar pessoas em comum. Não que nós vamos compartilhar, às vezes, do mesmo entendimento ou do mesmo... mas não é sobre dogmas, não é sobre, né, essas questões religiosas, mas é sobre a essência de todas as coisas, que é a palavra. E Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo vivo que desceu do céu, né? João vai dizer muito bem isso, né? Que ele é o pão da presença. Exatamente. Ele é o motivo do ajuntamento. Ele é o vinho, né, na celebração. Ele é o melhor banquete. Então, como Débora, né, que foi uma mulher obstinada, que foi aquela líder, aquela dirigente da palavra, encorajadora. Você é um pouco também de Esther, né, essa mulher que prepara e encoraja as irmãs a buscar mais de Deus e mais profundo na palavra, nos relacionamentos, né, através da comunhão. Você é essa mulher que tem se levantado também sobre a nação, representando também, né, essa missão. Então, assim, irmã, eu creio que o Senhor, ele tem te forjado, né, das diversas maneiras para ser essa mulher refinada. Não somente uma mulher elegante, como eu estou vendo aqui, como as irmãs conseguem, né, perceber, né, como essa graciosidade que você carrega, mas é sobre o reino de Deus que você tem levado, né. Então, assim, eu sei que escritas por Deus é uma página da sua história, que o Senhor vai abrir muitos outros lugares na presença de Deus. Então, conta aqui para as irmãs como é que a gente faz para adquirir essa ferramenta aqui, em nome de Jesus, que você trouxe aqui para nós. Deixa eu ver se dá para dar um close aqui, mais de perto. Olha só, acompanhe, gente, aqui essa história escrita por Débora, essa mulher que Deus tem levantado dentro dessa relevância, dentro dessa influência aqui no Nordeste brasileiro, em comunhão com outras mulheres encorajadoras da palavra de Deus. Nós estamos aqui em primeira mão, diretamente, né, aqui do Pós das Refinadas, para compartilhar para você essas boas novas que o Senhor tem trazido aqui. Conte aqui para as irmãs, irmã Débora, como é que a gente faz para adquirir esse livro precioso? Então, esse livro, né, como ele é escrito por... Nós somos em 13 mulheres. Os livros são vendidos pelas autoras mesmo, né? Não vai ser vendido por nenhuma livraria, nada, não. Então, é no contato direto conosco, com as distribuidoras, autoras, né? Então vamos deixar aqui... A Roberta Faz é o principal, né? Que é a Roberta, que já é a escritora mesmo. Mas todas as que participam do livro têm no próprio Instagram delas, têm o acesso e aí cada uma direciona como... Então, nessa hora, nós vamos deixar aqui o @ da nossa amada irmã, tá bom? Você que quer... Quem tiver interesse, né? Quiser acompanhar um pouco mais do ministério da irmã Débora, quiser ouvir o que o coração dela fala aqui no Escritas por Deus, e também dos outros testemunhos das outras colaboradoras que contribuíram para juntamente essa obra. Nossa, né? Meu Deus, eu tô curiosa aqui já, né? Já vi alguns posts aqui de umas irmãs que botaram umas coisinhas. Eu falei, gente, deve ter coisa boa muito aqui. Muito forte, viu? Muito forte mesmo. Muitas experiências com Deus que nem imaginava. Ai, que bênção, Débora. E eu quero deixar agora esse momento aqui, né, muito feliz e agraciado por esse tempo que nós compartilhamos dessa mesa, sobre tudo quanto nós derramamos da parte de Deus, né, nesse momento favorável da parte do Senhor, porque Ele sabe o dia, a hora, Ele conecta, Ele fez tudo de forma linda, né, de forma preciosa. E nós estamos aqui também para convidar você, mulher de Deus, que está aqui no Nordeste brasileiro. Nós teremos agora, no dia 6 de setembro, o nosso segundo ajuntamento de mulheres em intercessão e oração, que é um conjunto de mulheres refinadas, né? Nossa conferência de mulheres refinadas, onde nós iremos reunir ali mulheres
do Brasil, de representantes de outras nações, para abençoar a sua vida, derramar sobre a tua história uma ativação profética, uma palavra liberada também do trono de Deus para impactar a sua vida. Então, esse momento eu quero que você se sinta convidada e encorajada a partilhar desse tempo com a gente, em o nome de Jesus. Amém? E é uma honra, irmã, meu Deus, desfrutar desse tempo com você. Eu creio que o Senhor fará algo muito lindo sobre a tua vida, sobre a tua história. Desde já eu quero estender esse momento, esse convite a todas as amigas de propósito para estar conosco nesse dia. E também que o Senhor, sabe, alce os voos do eterno sobre a tua vida. Que o sol da justiça, o brilho do Espírito Santo continue cada dia mais resplandecendo sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua face, de forma, sabe, maravilhosa e espetacular. Em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contigo e agradeço a Deus pela tua vida, por ter colocado você, né, na minha vida também, uma mulher de Deus, intercessora, que eu posso contar, sei que eu posso contar contigo também. Amém, irmã. Só gratidão ao Senhor. Amém, louvado seja Deus. Obrigada, irmã Débora. E você que ficou conosco até esse momento, nosso muitíssimo obrigada. Obrigada pelo carinho, por estar conosco nessa mesa, por fazer parte desse tempo. E eu quero aqui, né, deixar aqui algumas informações aqui embaixo no vídeo. Você que é de Teresina, de região, quiser estar juntamente com a gente, será uma honra poder estar com você para esse momento profético, exclusivo e extraordinário da parte do céu. Até a próxima, em o nome de Jesus.